galerinha zen, ou nem tanto. Como prometido para vocês, essa noite nós não teremos um, mas dois temas em combo. Considerando que a gente já abordou o tema do Santosha nas aulas práticas, mas eu não ia deixar de trazer aqui para nossa lista. E para adiantar, né, para trazer um pouquinho mais para perto do ritmo que a gente estava tendo e perdeu completamente nas últimas semanas, eu vou trazer outro tema que ele está, inclusive, muito ligado ao fato de eu não ter postado os vídeos na época certa, que se chama tapas, disciplina. E aí, gente, esse tema já me atinge profundamente. Por quê? Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, extremamente organizada, extremamente metódica, né? Quem me conhece sabe que eu detesto chegar atrasada, isso é uma coisa que me maltrata horrores. Inclusive que eu tive que aprender a lidar de uma maneira mais soft ao longo dos anos, porque eu ficava estressadíssima mesmo com isso. E aí, o que a gente vai aprender com o tema de disciplina? Disciplina. E tem alguns teóricos que não gostam de falar de tapas como disciplina, porque soa meio que como uma obrigação, né? E nesse caso, a disciplina aqui ela não vem como uma obrigação, mas como uma responsabilidade, como uma forma de consideração. É como se na hora que você se propõe a fazer algo, você assume um compromisso consigo mesmo, não é com os outros. E muitas vezes a gente tem dificuldade em cumprir com esses compromissos. Ou porque a gente se entedia, ou porque a gente esquece, ou porque muda de ideia, ou porque simplesmente a gente tem dificuldade em lidar com o processo de desenvolvimento, o processo de aprendizado. Muitas vezes a nossa falta de disciplina ela está ligada a uma dificuldade em lidar com o processo de humildade, de aprender alguma coisa, de começar uma coisa. Nós não começamos quase nada do que a gente resolve começar na vida já sabendo muito. Claro que tem algumas pessoas que têm talento, né? Ai não, eu comecei a dançar e eu já tinha super facilidade em dançar antes mesmo de fazer aula. Ok? Acontece. Mas o nosso processo de desenvolvimento, ele tem momentos de dificuldade. Mesmo que você tenha um talento para aquilo que você resolveu aprender, para aquilo que você resolveu colocar em prática na sua vida. Mas todo o processo, ele tem um momento de dificuldade, ele tem um momento de desafio. E aí, a forma como a gente vai lidar com esse desafio é a disciplina quem vai fazer a grande diferença. Ai não, mas às vezes a gente começa uma coisa e percebe que a gente não quer mais aquilo e vai fazer outra. Sim, isso é super normal. Ai não, eu comecei a aprender um instrumento, depois eu vi que, ai não, nem gostei tanto assim e deixa pra lá. Isso acontecer uma vez ou outra faz algum sentido, mas se isso acontece sempre, se isso se torna uma regra, já é pra gente ligar aquele botãozinho de alerta, né? O que está impedindo? Qual é a grande dificuldade nesse processo, nesse desenvolvimento de habilidade, de aprendizado? Ou, no nosso caso, nesse processo de despertar. A gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer que, sei lá, a gente quer o diploma, mas a gente acha um saco fazer prova, a gente quer fazer uma viagem, mas a gente acha um saco decidir os detalhes ou guardar o dinheiro. O processo, ele desgasta. E disciplina ensina pra gente que nem sempre as coisas estão sob o véu da beleza, da diversão. A vida exige também trabalho duro. E independente da tua facilidade ou da tua dificuldade de colocar em prática essa rotina, essa coisa que está mais voltada à manutenção do que a um grande pico de animação, ela vai dizer como você vai lidar com os momentos desafiadores da sua vida, né? É muito bacana
começar um relacionamento. Eu vou dar esse exemplo que ele é bem fácil, e é bem fácil que a gente se identifique. E aí a gente tá conhecendo coisas novas, a gente tá se desafiando, e a gente quer impressionar, e a gente veste a melhor roupa, a gente usa o melhor repertório que a gente tem de filme, de livro, de viagens, e a gente mostra a nossa melhor versão. E aí o tempo passa, e esses grandes altos e baixos, eles tendem a equilibrar. E chegar aqui nesse ponto, ó, de equilíbrio. E aí é onde o trabalho duro começa. E não um trabalho duro que seja difícil se relacionar com outra pessoa, que seja penoso manter um relacionamento de longa data, mas é trabalho. O desafio é a manutenção. Não dá uma grande emoção, não traz um grande frio na barriga. É como lavar os cabelos. Eu não fico extremamente emocionada e feliz quando eu vou lavar o cabelo ou quando eu compro um shampoo novo. Não, mentira, às vezes eu fico muito animada quando eu compro um shampoo novo. Mas quando eu já estou usando esse shampoo há um certo tempo, esse grande pico de emoção, ele passa. Mas aí é a hora que a nossa maturidade, ela vai lá e fala e diz assim, opa, peraí. A gente precisa se tornar refém das grandes emoções e das grandes descobertas da vida. O que a gente faz com o que a gente vai manter a médio e longo prazo na nossa vida? E a gente pode aplicar isso a um relacionamento que começa a ter momentos de calmaria, momento em que nada está acontecendo, e que as coisas às vezes até viram um pouco de tédio, e é saudável ter um pouco de tédio nas nossas relações. Não estou falando só em relacionamento amoroso, romântico. Estou falando nas nossas amizades, estou falando com a nossa família. É saudável ter um pouco de tédio nisso. Se está tudo muito alto e baixo, talvez a gente esteja um pouco viciado numa adrenalina e aquilo vai se tornando algo tóxico mesmo. Mas a vida, ela exige um certo trabalho para acontecer, ela exige manutenção. E aí a disciplina, ela chega aqui para o nosso processo de 8 passos do yoga, para o nosso processo de yamas e niyamas, para o nosso processo de despertar e desenvolvimento, dizendo assim, olha, nem todos esses temas vão ser tão divertidos de colocar em prática. Alguns vão cutucar na ferida. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente lida quando a gente tem que arregaçar as mangas e colocar a mão na massa? Eu tô cheia do clichê. Dá trabalho, gente. A nossa vida dá trabalho, mas quem tem aula comigo já deve ter me ouvido dizer isso. Se a gente não tiver trabalho com a gente, com o que a gente vai ter trabalho, pelo amor de Deus? Né? Tapas, ela tá aqui para dizer assim, você tem responsabilidade também nesse teu processo. Tem muita coisa que vai ser muito introspectiva, que você vai pensar, que você vai observar, que você vai meio que ter um afastamento emocional para olhar ali tua vida de fora e dizer, olha isso aqui que eu nunca tinha percebido. Mas tem outro processo, e em cada um desses temas vai ter esse processo de você colocar a mão na massa. Porque simplesmente observar algo na tua vida, algo que você quer aprimorar, ou que você quer atenuar, que você quer trabalhar de uma maneira mais equilibrada, é só perceber, não vai mudar. Tem coisa que vai dar trabalho e tem coisa que vai ser chata, inclusive. Fazer faxina não é divertido, mas para ter a casa limpa, a gente precisa fazer essa faxina. Para encontrar o equilíbrio, a gente precisa mudar determinados hábitos. Às vezes, se eu colocar a prática de yoga, por exemplo, como exemplo, às vezes o teu desafio vai ser acordar cedo. Ai, mas deu preguiça hoje. Ok, dá preguiça um dia ou outro, dá até em mim. Tem vezes que eu olho assim e digo, eu não queria ir dar aula para vocês. Não queria. Por mim, hoje eu ficava só deitada. Mas a gente levanta e vai. E a gente levanta e vai quando a gente se compromete com o outro, quando a gente tem uma obrigação, quando a gente tem que trabalhar para receber o salário, para no final do mês pagar a conta, né? Mas e quando a gente está fazendo um processo que é para o nosso autoaprimoramento, a gente tem essa mesma disciplina, a gente tem esse mesmo comprometimento com a gente, com o nosso desenvolvimento, com o nosso equilíbrio? Será que a gente está dando para si mesmo a mesma prioridade que a gente dá para outras coisas que a gente meio que tem que fazer mesmo?
ou não? Ou a gente, para ter disciplina, a gente precisa ter uma obrigatoriedade, sei lá, um ponto para bater. Porque isso por si só não é necessariamente disciplina. Disciplina é você estar lá, é você fazer, não tem ninguém olhando, não tem ninguém te cobrando, é porque você sabe que aquilo vai te fazer bem, é porque você sabe que aquilo precisa ser mudado e que o primeiro passo precisa ser dado. E o segundo, e o terceiro, e os próximos passos ao longo da sua vida. Dá trabalho. Eu já vi muita gente reclamar que, ai não, isso aí tudo dá muito trabalho, preguiça, não quer não. Mas as coisas já começam bem desde sempre. A gente já tem o conhecimento que a gente tem hoje, desde que a gente nasceu, que a gente resolveu brotar nesse mundo aqui. Não, gente, a gente teve que passar por nossos próprios processos. A gente tem que parar de ter medo do fluir da vida, do fluir das transformações, da mudança. Nem sempre a mudança agrada a gente, mas a vida é assim. Isso é uma regra da natureza. As coisas mudam, as coisas não estão estáticas e nem nunca vão ficar. Tudo está se movendo, tudo está indo, está fluindo. A gente precisa parar de resistir a essas transformações e aprender ao longo do nosso processo onde a gente vai colocar a nossa energia. Ao invés de ligar o piloto automático e aí deixa do jeito que for, foi. E aí lá na frente chegar, a gente diz, não queria que tivesse ido desse jeito, né? A gente quer o resultado e a gente não quer o processo. Mas olha, gente, uma grande dica e uma coisa que o yoga como um todo e tapas ensina pra gente é que o processo é o mais importante. É o caminho, é a jornada, sabe? Quem pratica algum tipo de esporte, quem corre, quem faz aula de yoga, entende que é exatamente o fluir de toda aquela aula que leva a gente, por exemplo, para a meditação. Tem aluno que diz assim, ai não, às vezes eu chego do trabalho, tento parar e meditar e não tenho a mesma facilidade que eu tenho durante a aula. Eu disse, mas é claro, para a gente parar e só meditar, a gente precisa ter um nível de consciência lá em cima. A gente precisa praticar isso, a gente precisa de disciplina. Por isso que é muito mais fácil você chegar lá na aula, que a professora está aqui dizendo, faça isso, faça tal postura, observe a sua respiração, e senta, e deita, e vira para lá, vira para cá. Isso é o sonho da gente, isso é o sonho da gente, porque a gente é criança e a gente tem pessoas adultas para estar dizendo o que a gente deve ou não deve fazer. E aí a gente fica sonhando em ser dono das nossas próprias escolhas e aí a gente cresce, vira dono das próprias escolhas e a gente não quer. A gente quer alguém para dizer o que é pra gente fazer, porque é mais fácil ter alguém dizendo, né? Não exige disciplina alguém acordar você e dizer, filhinho, tá na hora de acordar, vamos pra escola. Porque se você precisar acordar sozinho, se depender de você, única e exclusivamente, o momento de acordar, se você não botar o despertador, você não acorda, você perde a hora e aí te vira. Ou se o despertador tocar e não tá alto o suficiente, ou se você desliga o despertador e diz assim, não vou não. Não vai ter ninguém para dizer assim, fulano, vai. É o nosso processo, é a nossa vida. E não há nada de mais bonito do que viver essa própria vida, a sua própria existência, né? Finalizando aqui, já chegando para a parte final do nosso vídeo, eu gostaria de lembrar você que se você chegou até aqui, você está gostando do nosso conteúdo, então já curte, ajuda bastante a divulgar os nossos vídeos. Já manda para alguém que você acha que está precisando ouvir um pouquinho a respeito disso, conhecer um pouquinho mais sobre o yoga e sobre a vida, né? Sobre esse processo de autoconhecimento. E já vamos nos guiando aqui para o nosso desafio da semana. E o desafio da semana, ele é bem desafiador para muita gente, né? Eu acho o máximo, é um dos meus favoritos, porque eu sou bitolada com isso, eu tenho até que me observar, para não ficar doida de novo. E aí, quando eu fico metódica e doida, querendo tudo muito organizado, tudo muito engorde, tudo muito disciplinado, eu fico querendo que todo mundo seja do mesmo jeito.
o nosso desafio tem a ver com isso, tem a ver com tapas, com disciplina. Vamos observar a nossa rotina ao longo de uma semana. A gente pode inclusive juntar os dois temas do vídeo passado e o desse tema e dizer assim, vou colocar em prática com disciplina. Se eu quero meditar, eu vou me comprometer a meditar todos os dias. A minha disciplina vai estar focada em criar esse hábito. Ai não, eu tô com um monte de coisa que eu tô procrastinando, a minha disciplina vai ser em tirar do plano das ideias e colocar no plano de ação. Tudo isso que eu tô querendo colocar em prática e que a procrastinação tá empurrando para o futuro, para o eu do futuro fazer. E aí você vai encontrar nessa tua rotina, nessa tua vida, o que tá precisando de disciplina, né? Ai não, eu já sou uma pessoa super disciplinada, eu já não preciso nem colocar isso aí em prática, porque isso aí já é o que eu faço. Então, gente, o desafio para quem já é extremamente disciplinado e que já se cobra horrores é, vamos colocar como meta de disciplina, a gente tirar um tempo para si, um tempo para o seu lazer, colocar nesse planejamento de disciplina, dormir direito, comer na hora certa, tirar folga, né? Pegar aquelas férias que a gente tá empurrando, que já estão vencidas e colocar em prática. Porque tudo isso, até o nosso compromisso com o nosso lazer, pode e deve ser colocado como essa disciplina de tapas. É o nosso processo, é valorizar esse processo e se comprometer com ele. Se esse compromisso que está faltando for com os outros, então a gente se compromete mais com os outros. Mas se o compromisso que está faltando é com você mesmo, ainda mais você tem que focar nisso. Porque nada a gente consegue colocar em prática para fora, se a gente não estiver curando primeiro por dentro. Combinado? Pessoal, namastê. Até a próxima. E eu prometo a vocês que essa instabilidade nos vídeos passou. Agora a gente já tem um tempinho organizado, já semanalmente, para que esses vídeos saiam sempre sem atraso. Combinado? Cheiro e até a próxima.